Gustave Courbet foi um grande pintor francês e líder do movimento realista. Desde jovem, aos 14 anos de idade, já demonstrava um pouco sobre o grande artista que viria a se tornar quando alcançasse a maioridade. Mas antes de continuar falando sobre a vida pessoal de Courbet, nós iremos dar uma breve explicação sobre o que era o movimento realista, para poder compreender melhor as informações que seguirão. O realismo surgiu na Europa no século XIX, enquanto a segunda revolução industrial ocorria e o capitalismo iniciava seu processo de expansão. Diversas áreas da ciência começaram a se desenvolver, surgindo então diversas teorias, como o evolucionismo de Charles Darwin e o positivismo de Auguste Comte, por exemplo. As diversas mudanças sociais, econômicas e políticas refletiam também nas artes, pois a sociedade estava se tornando menos idealizadora e um pouco mais prática. Logo, o romantismo não bastava para os artistas. O realismo tinha como grande função criticar a sociedade burguesa da época e apontar sua hipocrisia. A arte passou a ser um meio para denunciar uma ordem social que era considerada injusta. Através dela se manifestava um protesto a favor dos oprimidos. A pintura social denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. Um dos mais conhecidos artistas do movimento realista foi Auguste Courbet, conhecido como líder do movimento. Bom, em 1841, aos 22 anos de idade, foi a Paris para estudar direito, mas no decorrer de sua estadia em Paris, acabou desistindo da carreira na advocacia e passou a se dedicar completamente à pintura. Courbet evitou visitar estúdios de pintores acadêmicos e passou certo tempo no Louvre, copiando pinturas de Caravaggio, Velázquez e Rubens, entre outros artistas. Outra viagem que também teve grande importância na construção de seu estilo artístico foi a viagem que fez à Holanda, onde teve contato com as obras de Rembrandt e Hals e convenceu-se de que o pintor deveria retratar apenas a vida ao seu redor. Entre seus contemporâneos, Courbet admirava e se inspirava nas obras de Géricault e de Delacroix, dois grandes mestres do romantismo. Como eu acabei de falar, Courbet foi o líder do movimento realista. Então vamos tentar entender um pouco sobre o porquê disso? Então, com a Revolução de 1848, que inaugurou a Segunda República da França, e um novo espírito liberal que por um breve período afastou bastante as artes do país, o Salon, que era a única exposição pública anual de arte na França e era patrocinada pela Academia de Belas Artes, realizou sua exposição nas galerias adjacentes das Tuileries. E foi lá que Courbet expôs suas obras pela primeira vez, em 1849, e seus primeiros trabalhos foram recebidos com consideráveis críticas e elogios do público, expondo seu autorretrato, Courbet with a Black Dog, pintado entre 1842 e 1844. Ainda em 1849, ele visitou sua família em Orleans para se recuperar do estilo de vida agitado em Paris e, inspirado novamente por sua terra natal, produziu duas de suas maiores pinturas, Os Quebradores de Pedras e O Enterro em Orleans. Courbet, íntimo de muitos escritores e filósofos da época, incluindo o poeta Charles Baudelaire e o filósofo social Pierre-Joseph Proudhon, tornou-se o líder da nova escola do realismo, que com o tempo prevaleceu sobre os outros movimentos contemporâneos. Afinal, um dos elementos decisivos em seu desenvolvimento do realismo foi seu apego ao longo da vida às tradições e aos costumes de sua província natal, a Franche-Comté, e de seu local de nascimento, Orleans, uma das cidades mais bonitas da província. Após uma breve visita à Suíça, ele retornou para sua cidade natal e no final de 1854 iniciou uma imensa tela que completou em 6 semanas, que se chama O Ateliê do Artista,
uma alegoria de todas as influências na vida artística de Courbet, que são retratadas como figuras humanas de todos os níveis da sociedade. Então, em 1855, essa pintura foi recusada pelo júri da Exposição Universal do ano. Courbet, então, com o apoio financeiro de um amigo, abriu seu próprio pavilhão de realismo para exibir suas obras em um local próximo à exposição oficial. E apenas o pintor Eugène Delacroix, em seu diário, elogiou a audácia e o talento de Courbet. E então, aos 40 anos, e ainda desafiando críticas severas em seu próprio país, ele era o modelo indiscutível de uma nova geração de pintores que se afastaram das escolas tradicionais de pintura. Vale ressaltar que Courbet trabalhou em todos os gêneros e foi um grande amante de mulheres. Por isso glorificou o trabalho nu feminino em pinturas de calor e sensualidade impressionantes. Ele executou retratos admiráveis, mas acima de tudo celebrou o Franco Condado, cujas florestas nascentes, rochas e penhascos foram imortalizados por sua visão. Em 1865, ele mostrou o Cavalete diante dos penhascos e outros resorts da moda durante o Segundo Império. Observando cuidadosamente as correntes de ar e os céus da tempestade, ele descreveu com sucesso a arquitetura de uma tempestade em uma série de paisagens marítimas. Essas imagens foram uma conquista extraordinária que surpreendeu o mundo da arte e abriu o caminho para o impressionismo, que era alcançar uma sensualidade ainda maior ao reproduzir a cor e a luz refletidos por um objeto, em vez de sua forma linear. Porém, não podemos falar de Courbet sem citarmos sua passagem na política, que envolvia diretamente o mundo artístico. Então, em 28 de maio, a Comuna de Paris foi esmagada pelo exército de Versalhes, e em 7 de junho, Courbet foi preso, por ter sido considerado responsável pela demolição da coluna na Place Vendôme. Ele foi levado a um tribunal militar. Como muitas vezes manifestara sua repulsa pelo militarismo representado pelo monumento, ele foi acusado de ter sido um instigador, embora não tivesse participado de nenhuma forma de sua destruição. Era necessário, naquele momento, um bode expiatório, e Courbet foi escolhido arbitrariamente. Apesar de seus protestos e dos responsáveis pela demolição que haviam fugido para a Inglaterra. Após esse período preso, o artista voltou para Orleans na esperança de recuperar suas forças. Entretanto, em 1872, os deputados bonapartistas reabriram o caso contra Courbet e o processaram pelo custo de reconstruir a coluna. Toda a sua propriedade pessoal e todas as suas pinturas foram apreendidas, e ele foi multado em 500 mil francos de ouro. Não tendo outra alternativa senão deixar a França, porque não podia pagar a multa, atravessou a fronteira para a Suíça em 23 de julho de 1873 e se estabeleceu na pequena cidade de Fleury. Ele voltou a trabalhar, mas sentindo-se tão inseguro e tão perto da França, o medo falou mais alto. Então comprou uma pousada em Vevey e depois em La Tour de Pelée, onde comprou uma antiga pousada, apropriadamente chamada Bonaparte, em português, chegada segura. E lá, infelizmente, Courbet morreu aos 58 anos de idade, física e moralmente exausto. Que tal conhecermos mais sobre algumas obras do artista? Separamos para vocês 2 de suas principais obras e daremos uma explicação breve sobre elas. É com você, Lídia.
A obra Sono, pintada em 1866, mostra o interesse de Colbert em um realismo erótico que se tornou predominante em seus trabalhos posteriores. O erotismo cru é entregue sem auxílio de cupidos ou justificativa mitológica de qualquer tipo. Estes elementos nus, não santificados, provocaram muita discussão sobre a falha no caráter e na arte de Colbert, mas o artista se divertiu com a atenção adicional e aumentou a reputação como artista de confronto. A obra Enterro em Ornans, pintada em 1849, é considerada um excelente exemplo de realismo, pois a pintura se apega aos fatos de um enterro real e evita conotações espirituais amplificadas. Enfatizando a natureza temporal da vida, o artista intencionalmente não deixou que a luz presente na pintura expressasse o eterno. Alguns críticos consideraram que tal ato estivesse menosprezando a religião e criticaram como uma estrutura composta de uma forma debochada, com gente trabalhadora de rosto desgastado e tamanho real em uma obra gigantesca, como se tivessem algum tipo de importância nobre, enquanto outros críticos adoraram a interferência de igualdade e virtude de todas as pessoas presentes na obra.